A codificação espírita, a codificação completa são mais de 10 livros, mas a codificação básica do espiritismo, ela é composta de 5 livros. O primeiro, que é o Livro dos Espíritos, o primeiro publicado, foi publicado em 1857. Em seguida veio o Livro dos Médiuns, em 1861. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo, 3 anos depois. E a seguir, no ano seguinte, O Céu e o Inferno. E em 1868 foi então a Gênese, o 5º livro. O livro Céu e Inferno, ele tem como subtítulo, poderíamos dizer assim, A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Ele é dividido em 2 partes. Ele tem a primeira parte, que fala sobre a passagem para a vida espiritual, faz uma análise comparativa com relação às diversas doutrinas que existiam, as penalidades, as recompensas futuras. Falava também sobre os anjos, os demônios, as penas, etc. E a segunda parte, ela contém uma série de exemplos que mostram a situação real das almas que acontece durante e depois da morte, né? Então, esses exemplos, eles são divididos em 8 partes. O passamento, é a passagem, então, os espíritos felizes, os espíritos em condições medianas, os espíritos sofredores, os espíritos suicidas, os criminosos arrependidos, os espíritos endurecidos e as expiações terrestres. Ou seja, então, esses relatos que Allan Kardec colheu, ele organizou conforme a situação que cada espírito que se manifestou apresentou ao desencarnar e organizou, então, dessa forma que foi relatado agora. O capítulo 8, que é o que nós vamos abordar hoje, fala sobre, então, as expiações terrestres. E expiação, pelo dicionário, significa remir as culpas, os delitos, através do cumprimento de uma pena, ou então de uma penitência. Também pode ser considerado sofrer as consequências de algo, pode ser também entendido expiação por purificar, também por cumprir determinada pena, que vai reabilitar aquele que a cumpre. Então, no livro A Revista Espírita, de setembro de 1863, nós podemos encontrar a informação falando sobre provas e sobre expiações, né? E lá nós temos que a prova é um meio de constatar o estado de alguma coisa. As provas da vida, então, são conjuntos de meios físicos e meios morais que vão revelar a existência ou a ausência de alguma qualidade da alma, ou seja, através daquelas provas vai nos revelar alguma qualidade que possuímos e que estão relacionadas à perfeição da prova ou os progressos que eles vão sendo feitos para alcançar uma perfeição final. Então, uma prova é isso, é alguma experiência ao qual nós somos submetidos no sentido de atestar um aprendizado. Então, por exemplo, na erraticidade, o espírito, baseado em causas anteriores, ele é submetido a determinadas experiências para que ele venha, então, a demonstrar que aquele aprendizado, que aquela evolução efetivamente ocorreu. Então, o que distingue a expiação da prova? A expiação ela é sempre imposta e a causa ela é conhecida antecipadamente por aquele que a vai sofrer. No caso da punição, ela pode ser voluntária, ou seja, o espírito pode escolhê-la, ou então ainda ela pode ser imposta por Deus, quando o espírito, ele, por alguma razão, ele não se encontra em condições de escolhê-las. E, além disso, então, nós podemos concebê-las que ela pode não ter uma causa conhecida.
porque ela pode não estar relacionada a eventos do seu passado. Então, no caso da prova, o espírito pode não saber exatamente como é que vai se situar. Então, em uma palavra, a gente poderia dizer que a expiação ela cobre o passado e a prova ela abre o futuro. Uma prova não implica necessariamente em que vai ocorrer alguma reparação. Ou seja, através da prova, nós não estamos implicitamente caracterizados como vamos reparar alguma coisa. Então, ela não é, assim, dessa forma, a consequência rigorosa e imediata das faltas que foram cometidas, ou de alguma falta. A prova ela pode ser voluntária ou pode ser imposta, como foi dito. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova corresponde a uma expiação. Então, assim, as provas são testes, são oportunidades que nós temos para adquirir determinada experiência, são dificuldades pelas quais nós passamos, que não tem nada a ver com os nossos equívocos do pretérito. Por exemplo, a riqueza, a beleza, a vida fácil, a nobreza, a feiura, tudo isso são provas que o espírito passa. No caso da expiação, não. A expiação são consequências, são resultados de faltas que o espírito cometeu no seu passado. O Livro dos Espíritos, na questão 998, diz que a expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, por exemplo, o mal rico, ele pode vir a ter que pedir esmola numa encarnação futura, vir a pedir esmola e vai se ver, então, de braços dados com todas as privações que vêm consequência da miséria. O orgulhoso, por exemplo, pode vir a passar por humilhações de todo tipo. Aquele que abusa da autoridade e é duro com os subordinados, ele pode vir a se ver obrigado a obedecer a algum superior mais duro do que ele foi. E na questão do Livro dos Espíritos 262A, os Espíritos dizem que Deus jamais apressa a expiação. Ou seja, a expiação ela acontece no ritmo do espírito, no ritmo em que ele vai adquirir o aprendizado, vai adquirir o arrependimento, vai adquirir a vontade de reparar aquela questão. Então, a única situação em que é imposta ao espírito é quando ele, em função da sua inferioridade ou da má vontade que ele porventura tenha, ele não se mostre apto a compreender a necessidade, o objetivo daquela expiação, não consegue compreender a utilidade que aquela expiação teria no seu adiantamento, e assim ela é imposta porque dali ele vai conseguir algum progresso. Nós poderíamos também dizer, com relação à expiação, uma outra exemplificação, que, como diz que Deus não apressa a expiação, é no sentido de que eu cometi faltas numa encarnação, eu vou para a erraticidade, eu sofro os martírios morais dessas faltas que eu fiz, e através desse esforço, desse sofrimento, eu vou trabalhar o meu íntimo em aprendizado para me modificar. Então, ou seja, eu não tenho uma imposição imediata para repor aquilo. À medida que o meu desenvolvimento acontece, eu vou, então, me colocar em condição, vou me colocar em posição de propor uma expiação ou de aceitar uma expiação. Então, esse
capítulo 8 da segunda parte do livro Céu e Inferno, ele contém 14 relatos. Alguns ali que são mais significativos, outros, a abordagem que, como foi colocada, ela não nos traz assim tantas informações, mas eu escolhi colocar para nós termos o conhecimento de cada uma delas. E o primeiro é um menino, foi um menino, o nome dele era Marcel, ele não era conhecido por ninguém, nem o nome dele era conhecido, e ele era chamado o menino do número 4 apenas. Ele tinha entre 8 a 10 anos, não sabiam o nome dele, como disse, não tinha ninguém por ele estava hospitalizado sozinho e ninguém era por ele. Ele era muito pequeno, como foi falado. Então um médico se apiedou dele e cuidava bem dele. Mas ele era um menino que tinha o corpo cheio de chagas. E ele passava, por causa disso, por sofrimentos atrozes. Ele pedia remédios ao médico porque ele gritava muito. Ele gritava muito em função das dores e ele pedia remédio. Ele dizia, é que eu sofro tanto que dificilmente consigo orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que estão conosco. Essas pílulas me fazem dormir, e ao menos enquanto eu durmo, ninguém importuna. Então ele, naquele sofrimento ainda, tinha preocupação de orar a Deus, tinha preocupação com o bem-estar do que estavam ali com ele no hospital. E em comunicação desse menino posteriormente, ele disse que não era uma expiação direta, ou seja, aquela encarnação em que ele, muito novinho ainda, passou, essa expiação ela não era uma consequência direta de alguma coisa que ele fez. Ele já tinha expiado em outras oportunidades e ele só pediu aquela expiação que é para terminar a depuração do que ele precisava. E ele também queria exemplificar o sofrimento, ou seja, o bem sofrer. Ele queria, então, deixar esse exemplo. Um outro relato é um mendigo israelita. Ele contou que, ele mendigava para os outros. Ele era de uma família pobre e contou, através de um relato, depois quando ele foi evocado, que ele foi um rei no passado, tirano, cruel, oprimia, explorava os mais fracos, ele tinha prazer em fazer isso, ele cobrava dos súditos, porque ele não queria que ninguém pudesse angariar valores que pudessem se aproximar do dele. Até os mendigos ele explorava, ele cobrava uma taxação dos mendigos. Então ele era muito mau. Ele ficou na erraticidade por 3 séculos e meio, penando, sofrendo, até que, por livre-arbítrio, ele escolheu resgatar essas faltas, passando por esses sofrimentos físicos e morais naquela existência, em que ele dependia da caridade do outro. E o curioso, que ele era israelita, a escolha pela religião israelita não foi dele, foi um dos espíritos superiores que o assistiam que sugeriu, porque entre os israelitas era muito mal visto aqueles que fossem mendigos. Então, além dele ser mendigo, ele, por ser israelita, ele ainda era ainda mais execrado. E o curioso dele é que ele mendicava não para ele, ele mendicava para os outros, para ajudar as viúvas e aos órfãos. Então, tudo que ele mendicava, ele dava para os pobres, ele juntava para cuidar dos outros. Uma outra mendiga, a Julienne Marie, ela era velha, enferma e mendigou durante toda a vida e que precisava da caridade pública. Tem um outro caso do Max, um mendigo. Esse é um dos mais comentados pelo que eu observo. Ele era de família pobre, aos 40 anos ficou paralítico e precisou passar a mendigar por conta disso. Ele mendigou por quase meio século
ele morreu quase centenário. Então, ou seja, ele aos 40 começou a mendigar por ter se tornado paralítico e ficou por mais ou menos meio século mendigando. E ele tinha uma alcunha de Conde Max. Ninguém sabe por quê, ninguém sabia por quê. As crianças chamavam apenas de Conde, se riam dele e tal. E ele, em relato, depois contou que ele tinha sido um dos ricos e poderosos daquela região. Então, o local onde ele vivia, as terras tinham sido dele em encarnações anteriores. E ele usou a riqueza apenas para os prazeres próprios, era orgulhoso da sua nobreza, considerava os vassalos tal qual animais, espezinhava a todos, oprimia a todos. E então, da mesma forma, ele morreu devido a esses excessos, ele teve um funeral suntuoso, conta ele, mas não foi derramada uma sequer lágrima. Os amigos dele, de farras, depois que ele desencarnou na espiritualidade, todos eles o abandonaram, porque ele não tinha meios para prover as farras, foi todo abandonado. E então ele escolheu essa aprovação de mendigar no local em que ele oprimiu. Mais uma comunicação de um criado. Esse criado era um moço, morreu moço, ele tinha uma aparência distinta, era inteligente e servia como criado a uma família de alta posição. Ele conta que, numa encarnação passada, ele teve uma boa família, mas, por causa dos excessos do pai, perdeu tudo, e ele ficou órfão cedo e foi criado por um amigo do pai. E, nessa educação que ele recebeu, ele se tornou muito orgulhoso e vaidoso. Então, nessa encarnação, ele resolveu espiar a vaidade, se tornando servo e se dedicando a alguém. Por acaso, esse alguém que ele se dedicava foi, na encarnação anterior, aquele benfeitor que o deu educação. Então, ele escolheu essa situação também como sendo uma forma de agradecimento pelo bem cuidado que o outro lhe deu. Ele conta que, ao dormir, desligado do corpo, ele ainda sentia os resquícios do orgulho e lutava muito para combatê-lo, para não falhar. E conseguiu, então, cumprir a sua jornada terrena com vencedor. Um outro caso, Antônio B., é assim que consta. Ele foi um escritor que teve um ataque apoplético, um AVC, e foi dado por morto. Ele estava andando na rua, do nada teve o ataque e caiu. As pessoas que vieram acudi-lo notaram que ele estava sem pulso, tal, e foi dado por morto. Foi enterrado. 15 dias depois, a família deu conta de que tinha esquecido no caixão uma medalha. Então, foi feita a exumação e, quando o caixão é aberto, percebem que ele estava com o corpo virado e tinha, inclusive, parte de sua mão comida. Então, ou seja, ele acordou, ele despertou dentro do caixão e, naquele desespero, não sabemos quanto tempo ele ficou, ele naquele desespero até efetivamente morrer. E ele conta, então, que numa encarnação anterior ele enterrou uma mulher, a própria esposa, que inclusive já o havia perdoado, estava num plano superior, e então ele escolheu essa expiação para, então, poder apressar a sua reparação e poder se encontrar encontrar em condições de se encontrar com a sua antiga esposa. O guia do médium, desse caso, alertou que os desfechos como esse não são comuns de ocorrer, porque ele tinha uma vida reta. Ele teve uma vida reta e não precisava passar por aquilo. Ele só passou por aquilo porque ele realmente pediu passar por aquela experiência.
E esse guia, o Erasto, ele disse que as penas não existem para desenvolver a humanidade. As penas pelas quais nós passamos não existem para desenvolver a humanidade, porém para punição do que erra, apenas para isso. Mas, de fato, a humanidade não pode ter interesse algum no sofrimento de um dos seus membros. Nesse caso, a punição foi pela própria falta. O outro caso é Letil. Ele foi um industrial que morreu incendiado na sua indústria por ter caído verniz fervendo sobre ele. Então, só de ouvir isso, já fico me sinto mal. Imagina verniz fervente cair sobre nós. Caiu, ele recebeu os primeiros socorros, relatou as suas carnes dilaceradas, os ossos da face à mostra, e ainda conseguiu passar 12 horas em sofrimento. Ou seja, ainda demorou 12 horas para desencarnar, nesse período cuidando dos negócios, da indústria, mantendo uma presença de espírito até o fim. E nesse processo de agonia pelo qual ele passou, não se ouviu dele um único gemido, um único queixume, e morreu orando a Deus. Ele diz que 2 séculos antes ele foi um juiz inquisidor e mandou queimar uma menina entre 12 e 14 anos, porque ela foi condenada por participar de uma conspiração. Nenhum dos algozes quiseram executar a pena. E ele próprio, então, foi e tomou a iniciativa e queimou a rapariga. Então, por essa razão, ele escolheu passar pela mesma experiência. O mentor do médium diz que o caráter que ele tinha naquela encarnação, em que ele foi um industrial, mostra o quanto que o espírito evoluiu. Ou seja, naqueles 2 séculos em que ele foi um inquisidor, ele evoluiu enormemente e já se portava de uma forma diferente com relação à vida, com relação à divindade. Ele arrependeu-se, tomou boas resoluções, as resoluções corretas, mas então faltava apenas essa expiação, à altura do erro que ele cometeu. Um outro caso é de um sábio ambicioso, ele é intitulado Um Sábio Ambicioso. Na realidade, era uma senhora que, desde os 5 anos de idade, ela teve martírios físicos em consequência de diversas moléstias que ela tinha, que eram mais ou menos graves. Aos 70 anos, ela por 3 vezes quase morreu. Passou por diversos sofrimentos intoleráveis e nada havia que pudesse atenuar esses sofrimentos. E ela conta que, numa encarnação anterior, ela foi um médico orgulhoso, cheio de dons e homenagens, só preocupava, então, com a sua posição, com seu status. E só queria saber de glórias e fortunas. Ele fazia experiência médica com os pacientes, mas nem sequer lhe perguntava, pedir autorização ou comunicava o que ia fazer, impondo grandes sofrimentos, então, aos pacientes. Ela precisou passar por 2 séculos de provações terríveis para domar o orgulho que ela tinha. Então, ou seja, ela passou antes por diversas provações para domar o seu orgulho, até que ela pudesse, então, passar por essa expiação. Cada uma das dores que ela teve, foi considerada como uma expiatória, uma dor expiatória, que ia apagando, então, cada dor ia apagando uma das nódoas do seu passado. O guia da filha, ele pronunciou em resposta, porque a filha, que era médium, ela orava a Deus pedindo que a mãe tivesse as provações atenuadas, que aquele sofrimento pudesse ser atenuado. E então o guia da menina disse: nessa vida tudo tem razão de ser. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Não há um só dos vossos excessos
que não tenha por consequência uma privação. Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta de um crime qualquer. Então observa que ela, e ele aconselhou, em vez de pedir que atenuasse o sofrimento, que pedisse para ela fortaleza, calma, resignação. Porque as provas, nós não temos o direito de pedir para que elas sejam diminuídas. Uma vez que, sendo Deus justo e bom, a prova ela vai na medida da necessidade que o espírito precisa. Então, na realidade, aquelas provas não devem ser atenuadas. E sim, aquele que passa pela prova deve ser fortalecido, deve ter resignação para passar por elas da forma que se deve passar. Um idiota, Charles, ele tinha 13 anos e ainda era encarnado. Ele foi evocado, foi o espírito dele que foi evocado, ele ainda era encarnado. Ele tinha as faculdades intelectuais nulas, ele era um completo dependente dos outros, ele não fazia nada sozinho, absolutamente nada. Numa encarnação anterior, ele era um jovem libertino, e essa presente encarnação, ele relata que foi compulsória. Ele na espiritualidade, ele ficou preso, e essa expiação foi compulsória porque ele precisava ser domado, vamos dizer assim. Ele tinha esse conhecimento, ele sabia disso. Outro caso, Adelaide, ela foi uma criada. Desde os 11 anos trabalhava na horticultura. Os patrões dela, por resultado do infortúnio da natureza, caíram em dificuldades financeiras e ficaram em miséria. Ela continuou servindo os patrões sem salário. Casou, ela e o marido continuaram cuidando deles. Depois que eles morreram, ela continuou cuidando da filha deles, órfã, e passou então, dedicou-se a vida inteira. Essa abnegação durou meio século aproximadamente. E ela conta que por 2 encarnações anteriores, ela havia sido rica e fazia o bem, sim, mas fazia por fazer. Ela não fazia com aquele desejo de fazer o bem. Ela fazia o bem porque ela tinha posses, tinha possibilidades. E ela começou a perceber que o adiantamento dela estava sendo por demais fraco. E então ela pediu uma existência numa condição difícil, que precisasse lutar passando por privações. Mais um relato, Clara Rivier, foi uma menina camponesa, 10 anos, estava profundamente enferma desde os 6 e nunca se ouviu dela um único queixume e ainda consolava a família no sofrimento da família. Ela desencarnou depois de ter passado por 4 dias em convulsões e permaneceu em oração o tempo inteiro. Ainda consolou o pai, os familiares. No momento, ela foi avisada pelo seu anjo da guarda quando aconteceria o desencarne. Ela reuniu a família, deram as mãos, ela comunicou, pediu, orou para que eles pudessem ficar bem e desencarnou. E ela só disse que isso foi sofrimento, foi expiação por abusos que ela tinha cometido anteriormente. Um outro, Françoise, foi cega de nascimento, desencarnou aos 45 anos. A ocupação dela era o ensino do catecismo aos meninos. Uma outra criança que desencarnou muito cedo por doença, e ela diz que foi um instrumento de expiação do pai. Na realidade, então, aquele processo expiatório era do pai e não dela, que entrou em desespero e revolta porque ele tinha a fé sufocada por interesses mundanos. Ele desencarnou depois e ele tinha a percepção que estava morto, mas ele não conseguia encontrar a filha. E
o orientador espiritual contou que, pronto, isso fazia parte da expiação dele, porque ele era muito egoísta. Um outro cego, um rapaz que ficou cego aos 20 anos e ficou surdo aos 40 e acabou desencarnando aos 50. E ele passou pela segunda vez, foi a segunda expiação dele por cegueira. Na expiação anterior ele ficou cego por causa dos excessos que ele cometia e ficava acusando a providência por ele estar naquela situação. Ele gastou tudo que ele tinha na tentativa de recuperar a visão e, por não conseguir, acabou por se suicidar. Isso na encarnação anterior. E ele passou um longo tempo no plano espiritual, sofrendo os remorsos disso, até que ele implorou por piedade e teve a possibilidade, a oportunidade de retornar. Mas aí, como ele havia falhado na prova anterior, a prova foi mais rude, deveria ser mais rude. Por essa razão, então, que ele se tornou cego e depois surdo. Aceitou e saiu vitorioso dessa prova. Essa prova mais rude nem pediu, nem foi forçada. Foi indicada a ele e ele a aceitou. Então, essas histórias que foram contadas são histórias reais. São relatos dos espíritos que foram evocados. E essas evocações foram em função de pessoas que conheciam o caso ou conheciam aqueles espíritos desencarnados, então eles foram evocados e eles contaram as suas histórias. Isso não é ficção, é fato, é real. Então, pela natureza dos relatos que nós observamos, né, logicamente que foi feito um resumo disso, nós podemos perceber que encarnar é sofrer. Se nós não estamos encarnados por missão, e às vezes até as missões nos trazem sofrimento, nós estamos por resgate, encarnar é sofrer. É natural sofrer durante a existência terrena. Nós temos que sofrer com dignidade, temos que sofrer sabendo sofrer, porque aquela provação, nós podemos ter essa certeza, nós os espíritas, que é uma provação, resultado de uma expiação, possivelmente, e que, da forma como nós concluirmos essa provação, é que nós vamos conseguir angariar um degrau ou dois na nossa escala evolutiva. Pelos relatos de todos os espíritos, a tônica foi que eles se resignaram. Eles eram resignados. Eles passaram por expiação e estavam resignados. Observamos que blasfemar, queixar de Deus, reclamar da situação, só agrava o processo expiatório. Ou seja, ele depende de um reconhecimento, o entendimento do que serve aquilo, qual é a finalidade, o que objetivo, o que nós vamos ter no fim, e a nossa aceitação por passar por aquilo. Porque há muitos espíritos que aceitam, encarnam, quando estão passando pela aprovação, eles voltam atrás. A expiação também ela pode ser pedida, no caso daquele menino Marcel. Então, ou seja, nós podemos pedir passar por uma expiação por alguma finalidade. As expiações elas funcionam como correção para a nossa própria consciência, como foi o caso daquele industrial que queimou a esposa. Então ele escolheu, porque a consciência dele o queimava e ele quis passar por aquela experiência para que ele pudesse, então, como ele disse, ser perdoado por Deus. Então, ou seja, ela tem essa finalidade, a acalmar a nossa consciência. Aquele outro também, que foi enterrado vivo, é outro caso, em que ele tinha o sofrimento só em pensar na ideia dele ter enterrado a esposa, aquilo lhe causava. Então ele pediu para passar por aquilo para sentir na carne o que é. Reparação de erros. Pode ser também por exemplificação. A expiação pode ser para exemplificar alguma coisa, como é o caso daquele menino Marcel. Ou então para apressar a evolução.
como aquela criada que foi rica e ela não era má. Ela era rica, fazia o bem, mas fazia o bem sem preocupação com isso, fazia por fazer. Então ela escolheu essa aprovação para apressar a sua evolução. As expiações, por mais que nós possamos pensar em que é uma coisa ruim, a expiação ela só pode ser concebida, só pode ser explicada, ou se eu negar a bondade de Deus, ou então se eu admitir as existências anteriores. Porque a expiação é algo que foi feito no passado. Se não houvesse a pluralidade das existências, não haveria o que expiar. Entende? Então, ou seja, nós só podemos conceber as expiações ou por reconhecer que realmente existe a pluralidade das existências, ou então Deus não seria bom, porque nós estaríamos expiando algo sem merecimento, sem culpa. Todas as existências nossas, todas as existências que nós passamos estão interligadas com as outras. Ou seja, então essa existência minha atual, ela está interligada com a minha existência anterior e com a outra e com a outra. De modo que as provas que nós passamos são testes para nós consolidarmos um aprendizado ou uma transformação, ou então são expiações de faltas passadas e que eu estou passando para resgatar, ou para reparar, ou para tirar o aprendizado. Isso quem disse foi Erasto. Então ele diz que os tormentos, as lutas, as dores que nós passamos, que atingem a todos nós, elas sempre são consequências de uma vida anterior, que foi ou criminosa ou foi mal aproveitada. Esses relatos mostram espíritos que passaram por encarnações humildes e que, pela forma como se comunicaram, eles demonstraram ter superioridade pela linguagem, por exemplo. Então, ou seja, nós podemos passar por uma existência em humildade, mas nosso espírito já tem algum conhecimento, né? E aí nós lembramos daquela frase que aquele que vos parece pequeno nesse mundo pode ser bem maior do que julgais. Então, ou seja, quando nós olhamos para alguém, nós não devemos nos preocupar apenas com a sua estampa, com a sua manifestação. Isso acontece muito nos casos das loucuras, dos idiotas. Então, ou seja, esses espíritos que estão encarnados em corpos nesse estado, eles na realidade eles têm inteligência, têm conhecimento, têm já uma bagagem espiritual. E nesses exemplos que foram abordados, em que esses espíritos passaram por grandes sofrimentos, eles têm uma finalidade imensa de nos estimular para que nós possamos suportar os nossos próprios sofrimentos morais, que, eu falo por mim agora, comparado com aqueles relatos, eu tenho uma vida de maravilhas, comparado com aqueles relatos. Então, ou seja, os nossos sofrimentos morais, que nós achamos que são imensos, nós precisamos ter paciência, suportá-los com paciência, porque esses relatos mostram que nós somos capazes de superá-los, de passar por esses sofrimentos morais e físicos e chegar ao fim da existência vitoriosos, né? Também podemos perceber a lembrança, a importância que tem o esquecimento. Imagina nós encarnarmos tendo lembrança desses fatos do passado das existências anteriores. Nós passaríamos por tormentos imensos. Alguns de nós poderiam nem conseguir concluir a existência de tão tormentosa que seja, né? Então, ou seja, a lembrança das situações do passado, elas são uma bênção na realidade,
O esquecimento na Terra é um benefício, mas, de outro lado, a lembrança na erraticidade é uma tortura. Porque nós, quando cometemos os desatinos encarnados, ao desencarnar, nós temos consciência do que fizemos. Mais cedo ou mais tarde. Às vezes nós desencarnamos num estado de perturbação tal que logo imediatamente não conseguimos perceber ainda, mas depois de passado algum tempo, alguns anos, nós vamos cair em nós e vamos perceber os desatinos e aí passamos por tormentas, até que nós venhamos a estar em condição de pedir a reparação disso tudo, de trabalhar e pedir a reparação. Então, agradeço a todos a oportunidade, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos, baseados nesses conhecimentos, aplicarmos na nossa vida e naqueles que nos rodeiam. Que assim seja.